Olá, bem-vindo ao podcast do OAS Barigui, esse que será o empreendimento mais alto de Curitiba. Aqui a gente vai conversar com os profissionais envolvidos nos projetos e trazer conteúdo sobre design, arquitetura, estilo de vida e muito mais. Hoje vamos conhecer todos os detalhes do projeto luminotécnico do OAS Barigui, uma obra de arte desenvolvida em conjunto com o estúdio Regina Bruni. E eu tenho a honra de receber aqui a light designer Regina Bruni, que já desenvolve projetos há mais de 30 anos e é uma referência no mercado imobiliário nacional. Tudo bem, Regina? Obrigada, tudo ótimo. Uma grande honra e prazer estar de novo aqui iluminando uma fachada e um projeto da GT Building, que é sempre uma honra. E especificamente no OAS, a gente tem um desafio muito grande de trabalhar, na realidade, essa questão da emoção da luz no maior empreendimento da cidade e da nossa região, né? Vai ser realmente um ícone no skyline de Curitiba. E que, enfim, vai ser um resultado muito bacana. Ah, legal. E para conversar com a Regina, está aqui também a arquiteta Camila Voltolini, que coordenou todo o projeto luminotécnico do OAS Barigui e conseguiu fazer o mais importante de um projeto luminotécnico, né? Que é ninguém nem perceber que ele existe. A pessoa entra dentro e é tão bom o ambiente que você nem percebe que tem projeto luminotécnico lá dentro, né? Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês participando do podcast, com a Regina e com você, né, Perno? Então vamos lá. Eu queria primeiro começar com uma pergunta bem até direta já, né? Qual a diferença da luz branca e luz amarela, né? Primeira coisa, a gente chega no ambiente, a gente já se sente bem ou se sente mal só de entrar no ambiente por causa da luz que tem lá dentro, né? Você tocou num ponto muito interessante, de uma forma muito subjetiva, mas é isso mesmo que acontece. A luz é a emoção da arquitetura e da decoração. Então é a luz que faz esse link entre todas as disciplinas, no sentido de arquitetura, interiores e tal, e que traz à tona as sensações de quem ali está dentro daquele ambiente. Então você entrar num ambiente agradável, gostoso, né, tranquilo, com uma luz que te abraça numa determinada hora do dia, sem que você perceba a luz, mas você sinta uma sensação gostosa de estar dentro daquele ambiente. Então a luz, na verdade, como eu sempre falo, o melhor projeto de iluminação é aquele que você não vê, mas você sente. Então é essa sensação de prazer e é isso que a gente tem que transpor em todos os projetos que se faz, de causar essa sensação agradável no usuário, no morador. É aquela luz que abraça, que envolve, que te faz se sentir bem dentro daquele lugar. É justamente isso. Então, a luz amarela, ela é muito importante, luz morna, digamos assim, né? Ela é muito importante em ambientes, né, que você precisa sentir esse conforto, né? Luz branca é uma luz que você tem que estar talvez mais atento, que a gente não usa muito nos projetos residenciais. Então, a gente deixa muito a luz branca de lado para trazer um pouco mais aquela questão das incandescências. Com o advento do LED, o LED transformou o nosso mundo, deixou o nosso mundo muito mais cinza, digamos, muito mais sem brilho, muito mais chato, digamos assim. Porque ele tirou aquela questão, né, da luz mais amornada. Agora está vindo com umas tecnologias novas que a gente vai até falar, né, de alguns ambientes nesse sentido, trazendo a luz que te transporta a memória afetiva da luz incandescente, onde se trabalhava com luz halógena. Então hoje a gente, com projetos de alto padrão, a gente consegue resgatar justamente essa memória afetiva, de poder trazer esse conforto e esse bem-estar e essa sensação gostosa de conviver com baixo consumo, com sustentabilidade, né, com uma tecnologia mais moderna, mais durável, mas ainda assim resgatando aquela nossa memória justamente da luz do sol, né? Da luz da temperatura de cor mais morna dentro de casa. A iluminação, ela influencia muito na escolha das pessoas no dia a dia, né? Eu estava vendo esse final de semana, inclusive, um estudo que foi feito de uma universidade. Eles pegaram um grupo de pessoas e separaram elas numa sala que tinha uma iluminação mais clara, branca, e colocaram outro grupo numa sala com a iluminação mais morna. E aí, nesse estudo deles, eles deram listinhas com cadeiras, imagem de cadeiras. Daí,
tinha as cadeiras de escritório, de consultório, sala de aula, e tinha cadeira poltrona, cadeira de salão de festas, enfim. E aí era para eles escolherem qual eles gostavam mais. No final desse estudo, as pessoas que estavam na sala de iluminação branca escolheram a cadeira de escritório, uma cadeira mais para trabalho mesmo. Trabalho, isso. E quem estava na sala de iluminação amarela acabou optando pelas cadeiras mais confortáveis. Então, indiretamente, a luz ela influenciou nessa escolha das pessoas. A gente sabe que isso também tem provador de roupa, restaurante, tudo influencia, né? Então, assim, a grande questão no OAS, como que a iluminação vai influenciar na qualidade de vida, na escolha de estar ali, de não estar do ambiente, como que você trouxe isso para dentro? Então, esse é um outro ponto linkado, né, ao que o Pato falou, justamente que a luz efetivamente mexe com a emoção, Sim. né? Isso também porque ela mexe no teu ciclo circadiano. Isso é um assunto que não é tão novo, mas que hoje já está vindo à tona com mais frequência, felizmente, porque isso faz toda a diferença de um projeto de iluminação feito de qualquer forma para clarear o ambiente e de um projeto de iluminação feito para iluminar o ambiente. Tem uma diferença muito grande. Eu sempre cito assim, você sair para comer fora, você vai do jeito que você está e vai em algum lugar, normalmente é uma coisa de uma luz mais branca, que você senta mais fast food, né? Senta, levanta, vai embora. Agora, você sair para jantar fora já vem uma experiência, então você já se programa, já vai num lugar com uma luz mais quietinha, mais amornada, já pede um vinhozinho, já faz aquilo uma experiência. Então, tem realmente isso, exatamente como você está dizendo, e não me surpreendeu esse resultado dessa pesquisa quando você falou dessas escolhas. Sim. Isso não quer dizer que ambientes de trabalho devam ser com luz branca também, que hoje já se tem um questionamento muito grande disso. No ambiente de trabalho, você, dependendo da hora do dia, né, na questão de supressão de melatonina, de cortisol, tem muitos estudos em cima disso. A gente usa, na realidade, a questão dos espectros da cor, da luz, como é um dia, né? Ele nasce com uma cor de luz, o nascer do sol Sim. e o pôr do sol já dá todo essa variação de espectro que a gente hoje, com tecnologia, consegue trazer para dentro dos ambientes internos, né? A tal ponto de ambientes totalmente sem luz natural, você conseguir que plantas cresçam normalmente, que as pessoas se sintam bem, se sintam energizadas, justamente pela essa questão do tratamento do espectro da luz, mimetizando a luz de fora, mesmo em ambientes inóspitos de trabalho, ou seja lá o que for. Isso é até uma dica para que, na realidade, áreas de incorporações imobiliárias possam até ser utilizadas, áreas que não valem nada, mas transformar em áreas que, na realidade, podem ter um valor agregado muito grande, apesar da pouca luz ou da luz nenhuma. Sim. Externa, onde se pode criar, através da luz artificial, até com falsas clarabóias, como se fosse luz do sol, variando, digamos assim, nas horas do dia, para que as pessoas se sintam bem lá dentro. Então, essa questão espectral é uma coisa que está se trazendo muito, e no OAS a gente vai usar isso também em áreas comuns, digamos assim, de wellness, né? Porque isso você resgata esse conceito de wellness, que é muito importante hoje para que a gente traga, mesmo tendo luz natural, mas se a gente mantém a mesma luz interna, os early birds, por exemplo, que querem fazer sua atividade física nas áreas comuns do empreendimento, ou usarem a piscina, piscinas indoor, nas áreas comuns do empreendimento, e que no OAS é belíssima, né? Na verdade, é um empreendimento onde se tem os ambientes comuns, de áreas comuns, internos, eles são super bacanas, eles são muito elegantes, eles são lugares que as pessoas vão gostar muito e vão se surpreender, né, com o bem-estar que eles vão gerar. Então, isso a gente vai ter como uma tecnologia nova, mundial, na verdade, o OAS vai estar trazendo para esses ambientes de wellness, quer dizer, os early birds vão fazer sua atividade física no spa, seja na ginástica, seja na piscina indoor,
com um tipo de luz, né? Imagina um cirurgião que começa aquele dia dele muito cedo, então vai lá às 5h30, 6 horas da manhã, isso é comum. Imagina se a gente tem uma luz igual à luz que a gente tem ao meio-dia, igual à luz que a gente tem no mundo. Ele já está com essa questão dos hormônios deles que precisam estar funcionando de uma forma naquela hora do dia, corretas, né? Então isso vai dar mais energia até, quem sabe eu diria até que eles vão fazer a performance da cirurgia melhor por conta da luz que eles já acordaram daquela forma. Não, e sem contar que também, você está lá na área comum, lá no rooftop ou na academia, tendo uma vista do amanhecer, do sol. imagina. Não, isso é ímpar, né? Esse prédio realmente, isso é um presente, né? Para quem for lá desfrutar isso. E aqueles que são, né, os que vão no final do dia, já tem que estar com uma luz mais suave, mais quieta, porque depois da atividade física já tem que ir para casa, né, para o seu apartamento, relaxar, né, fazer a sua refeição e tudo mais, e já está com a sua melatonina já, né, mais baixa e tudo mais, para iniciar a sua noite de descanso. Então, essa preocupação é uma preocupação inédita que a GT Building está tendo e vai oferecer esse diferencial onde a gente vai ter todo esse cuidado com a luz, pensando na questão de saúde, né, e de bem-estar, principalmente, de quem ali vai morar. E agora falando da parte externa, que a gente sabe que o Oasa está localizado muito próximo do Casa Milano, que você também foi projetista do luminotécnico de lá. E são 2 prédios com conceitos totalmente diferentes um do outro, mas o porte em si é bem parecido. Como que foi para você projetar esses dois, um perto do outro, com conceito diferente, e que a gente conseguisse ver a diferença, né, entre um e outro? Eu confesso que foi um desafio grande, mas uma coisa muito prazerosa, porque com certeza a gente vai mudar o skyline de Curitiba naquela época, naquela região. Uhum. Eu imagino até assim, as pessoas chegando de avião em Curitiba, vai ser um marco. Tem alguns pontos da cidade onde você se localiza do ar, né? Você chegando em Curitiba. E a gente passa mesmo por aquela região, né? Em várias rotas que se tem. E aí a gente precisava dar 2 identidades que se complementassem em função da vocação de cada prédio. São do mesmo escritório de arquitetura, sim, então sim, isso também é um outro desafio para que a gente tenha ali 2 ícones, né? E não um mimetizando o outro. Então, o Casa Milano, ele é quase que uma luz rotacional, né? Quase que uma coisa que vem, ela tem movimento e ela sobe, né? Fazendo os 360 graus do prédio. Ela tem até um desenho de uma silhueta, né? Exatamente. Na fachada. E é isso aqui mesmo que acontece. Então, ela tem volumes e ângulos, digamos assim, daquela luz, onde a gente vai ter essa sensação que é quase, né, um rodopio, digamos, dessa luz indo até o topo. Já o Oás, nós temos que valorizar, apesar dele estar muito próximo e numa situação, né, numa cota um pouquinho mais baixa, né? Então a gente tem assim uma implantação muito linda, porque é uma rua de movimento um pouco mais lento, né? Então a implantação dele é belíssima, aliada à biofilia, né? Numa esquina, digamos, que a gente vai ter aquilo muito valorizado. O prédio todo valorizando o escalonamento da biofilia, então é um prédio onde a gente está valorizando muito isso, então agregando com a arquitetura e com o paisagismo a escolha das plantas para que se tenha essa luz permeando por entre a vegetação que vai caindo, é quase que uma poesia. A gente também vai subindo e marcando toda essa altura, né, muito privilegiada do prédio, para que lá da BR a gente consiga, né, vindo do oeste, já vê-lo de frente, né, junto com Casa Milano, mas uma temperatura de cor bem mais morna, né? No Casa Milano a gente já tem a coisa mais arquitetural, um pouco mais branca, e o rooftop muito valorizado. Então a gente tem a implantação e o encabeçamento dele muito marcado. E também a gente tem aquele obelisco, eu não sei como é que vocês chamam, né? Aquele elemento, um pináculo, né? Também muito valorizado nesse sentido. Então são 2 quebras de paradigma, onde a gente marca
o início e o fim, digamos assim, e o meio é essa coisa, né? De novo, a luz que te abraça, que te envolve, e as pessoas vão se sentir assim, né? A minha casa, apesar de estar no 49º andar, ainda assim é aquela sensação da, né? Estou indo para minha casa, né? A diferença, né? Que a gente falou em alguns projetos também aqui do Hug House, né? Aquela coisa do abraço e tudo mais. Ali a gente está resgatando isso também, a questão do abraço, da luz um pouco mais amornada, né? Mas ainda assim, 2 ícones com 2 leituras de fachada, aonde elas vão se complementar e certamente vai ser um cartão postal. Né? De algum ângulo, ter esses 2 ícones bem fotografados e iluminados como sendo mais um ícone da cidade de Curitiba, onde a arquitetura é forte e bonita, né? E ousada e bem inspirada, e a luz está ajudando, graças a Deus, agora com as fachadas iluminadas, né? A gente trazendo um pouco mais ao longo do dia e para a noite, né, essa sensação. E é residencial, então a gente também não pode ter uma luz feérica nem nada, porque não é uma coisa comercial. Então, na medida, como se uma casa realmente fosse uma casa suspensa, né? Esse é o conceito do Oás. Eu não tinha pensado nisso, você voando, entrando na cidade, né, chegando, porque é muito visível, né, uma torre desse tamanho, as 2 torres, né, o Casa Milano e o Oás Barigui, são 2 torres muito grandes, e você realmente vai ver quando estiver se aproximando da cidade. A gente pensa muito vindo pela BR-277, né, que você chega na cidade, com certeza vai ser muito visível, mas à noite também, né? À noite também. E do ar, né? E é muito legal, né? Aquela coisa, né? Eu fico imaginando uma criança lá, né? No avião. Olha lá minha casa, eu moro ali, não sei o quê. É muito legal, né? E isso à noite, vai acontecer. principalmente, porque é a hora que a gente vai ver, né? A iluminação presente na fachada. Um ponto importante que eu acho que a gente... esse é um dos empreendimentos mais sustentáveis no Brasil hoje. Então é um desafio muito grande de sustentabilidade, o desenvolvimento desse projeto. E eu queria saber o que o projeto luminotécnico pode contribuir para a sustentabilidade do empreendimento. Então, esse é um desafio muito grande e é uma coisa assim que se faz. Primeiro que isso o projeto já nasce sustentável. Sim. Ele não se torna sustentável ao longo do caminho. Então esse projeto já está nascendo sustentável, onde a gente tem uma redução de 50%, que é o que prevê, né, a certificação, e ainda assim se consegue esses efeitos. Então tem que aliar a arte, a técnica e a tecnologia do equipamento empregado. Então, na realidade, e num projeto dessa altura e desse tamanho, quer dizer, usar bons produtos com grande eficiência energética. Então, isso é uma outra coisa. Isso faz se diferenciar em muito dos outros projetos que não têm essa preocupação de sustentabilidade, porque ele já nasce com valor agregado altíssimo daquilo que se está usando, que é a preocupação da incorporação de realmente trazer o melhor para o seu cliente, o mais sustentável, o mais durável, né? O que se mantém ao longo da vida toda com o mesmo equilíbrio, né? Do fluxo luminoso. Então, isso é um diferencial muito grande, na realidade, em que se está usando tanto na parte interna, muito sofisticada, está muito sofisticado esse projeto, onde a gente alia detalhes da arquitetura de interiores com a luminotécnica, os tetos muito limpos. A gente não usa tendência. Eu vi que o Marcos falou isso, é exatamente o que a gente faz também. Se virou tendência, a gente não usa mais. Então, essa questão, né, já passou a era dos perfis de acrílico atravessando os tetos. A gente não tem isso, a gente vê tetos limpos, com luzes indiretas, com luzes que realmente te abraçam e pontos luminosos que fazem a função de iluminar, mas mesmo acesos, porque tem um UGR adequado, você não percebe que a luz está acesa, então não tem nenhum ofuscamento para os olhos. Porque sustentabilidade não é só economia de energia, é bem-estar também, né? Então tem aquele conceito do wellness também empregado. Então isso está muito presente na difusão da luz e na importância de marcar cada coisa, né? De trazer alguns elementos decorativos de luz difusa, aonde também é uma coisa que te abraça. Como a gente está perto do céu, a gente acabou usando elementos como se fosse a reprodução da lua. Então a gente tem luminárias
que vão ser exclusivas do próprio empreendimento, do desenho da luz do empreendimento, onde a gente usa não só na parte externa, como na parte interna do rooftop, quase que a gente trazendo o luar para dentro, né? Essa projeção das sombras, que é tão importante, seja através do sol, seja o luar batendo, e com cuidado de não se ter a poluição luminosa numa área tão alta. Hoje se fala muito no dark sky, onde a gente está levando muito isso em consideração. As cidades precisam estar, não pode estar com aquela luz jogando muito para fora nem para cima. Você não vê nem as estrelas não daí, vê né? nem as estrelas, então a gente tem que propiciar essa bênção de quem vai estar lá em cima e olhar, imagina olhar sobre o Barigui, que é uma área um pouco mais escura, aquela profusão de estrelas no céu, um luar, uma noite dessas full moons, que são lindas, né? Vai ser a melhor vista de Curitiba, né? Com certeza. É uma coisa que, com certeza. Então, a gente vai conseguir, eu acho que um resultado muito bacana. Pena que vai demorar um pouco para ele ficar pronto. Demora, a gente tem demora. que ficar Felizmente na demora para torcida. construir um prédio de 50 Na andares. torcida, para que logo chegue, porque realmente vai ser um diferencial muito grande, eu diria, que a gente não tem nada igual aqui, né, desse contato, né, do homem com o céu tão próximo, né, e com uma luz contida, com uma luz suave, para que a gente possa desfrutar da beleza da natureza, que é o que a gente mais quer, né? É uma coisa importante que eu acho, a gente tem muito paisagismo nesse empreendimento, né? E eu acho que todas as áreas internas, elas se integram com esses ambientes externos, né? E a luz, principalmente porque os ambientes internos de festas, eles são muito usados à noite, né? Então, a necessidade de luz nas varandas, nos jardins, nas áreas jardinadas, ela é muito importante, né? Você falou num ponto importante. Essa transição do dentro com o lado de fora, no Oás, ela é muito presente porque elas se mimetizam, né? Elas meio que se misturam. Você está dentro e está fora e tem essa biofilia ao seu redor. Então, até a iluminação, por exemplo, de uma parede verde, de alguma coisa nesse sentido, hoje a gente realmente tem, né, uma grande superfície vertical com uma vegetação, essa luz também é indireta, justamente para que a gente possa recriar essa situação de você ter a valorização do paisagismo sem você estar agredindo, digamos assim, o teu foco de luz, que é a tua relação com as estrelas, enfim, né? Então, isso aliado a questões de bancos, né? Muita luz sempre subjetiva, muito indireta. A gente não tem nenhum poste, a gente não temos quase uplights que vão com essa luz, enfim, marcando o skyline, nada disso. É uma coisa assim muito contida. E a especificação das espécies mesmo de vegetação, todas elas com a luz ora de cima para baixo, numas coisas muito minimalistas, né, onde a gente ilumina a vegetação de cima para baixo, alguma coisa de baixo para cima, vagalumezinhos salpicados para ter pontinhos cintilantes, essas luzes indiretas na vegetação de paredes verticais. Então, que não atrapalham a vida do morador, né? Porque isso é sempre um problema daquela iluminação muito forte dos jardins, principalmente dos empreendimentos, né? Que o morador tá dentro da sala e não consegue assistir TV porque tem tanta iluminação lá fora que atrapalha. E não só isso, exatamente, essa questão do lado de fora, como também da própria fachada, né? Porque Sim. A gente acaba iluminando as fachadas, as floreiras, as varandas, né? As sacadas, todas elas com luzes indiretas, sem nenhum pontinho vindo de cima, para não ter nada que atrapalhe, né? A pessoa está dentro, está lá olhando lá para fora. É esse contemplar da natureza que eu acho que é o grande diferencial e o apelo do Oás, onde a gente... E esse é o oásis, né? É o verdadeiro sentido do nome, da onde partiu tudo, que é aquela coisa que você vem, chega lá, você... Ai, finalmente, né? Cheguei no oásis, encontrei minha água, encontrei meu porto seguro, encontrei a minha casa, o meu lar, que é muito mais do que casa, né? O lar te traz essa coisa da emoção. E eu diria que os apartamentos do Oás será esse oásis justamente transformado em lar, onde as pessoas vão ter essa emoção do grande prazer que será viver nesse contato perene com a natureza, que ninguém da cidade vai ter igual, principalmente quem estiver lá em cima. Com certeza. É verdade. Bom, para finalizar, eu queria só pedir
para que você pudesse dar uma dica para a gente, porque os futuros moradores vão ter que fazer o projeto luminotécnico dos seus apartamentos, né? Das suas unidades. Eu queria uma dica aqui para o pessoal que está assistindo. O futuro morador também já pode sair daqui com uma dica importantíssima para o seu apartamento. Olha, esse é o ponto muito importante. Eu sou carioca e quando eu vou ao Rio de Janeiro, que é a minha terra, enfim, eu vou muito lá, mas eu adoro sair na orla, não dirigindo, do lado, porque eu fico assim, impressionada como as pessoas conseguem viver em apartamentos com metro quadrado que custa uma fortuna daquela forma. Então, é uma profusão de temperaturas de cores diferentes nas fachadas daqueles janelões imensos, na Vieira Soto, na Delfim Moreira, seja onde for, uma luz azulada, uma luz esverdeada, uma luz amarelada, uma luz esbranquiçada, socorro. Então, o OAS, como todos os prédios que a gente faz, a gente pede que, por favor, no manual do proprietário, a gente comece a delimitar uma temperatura de cor, para que de longe, do céu do avião ou da BR-277 chegando, seja lá o que for, as pessoas tenham uma uniformidade de luz, que isso só enobrece e só valoriza o exterior, porque fachada é isso também, né? É ter o morador interagindo com a sua luz interna na beleza da plástica da arquitetura do prédio. Então, a primeira dica é que o morador do OAS, do Casa Milano, seja do prédio, né, de vocês que for, usem uma temperatura de cor de 2.700 Kelvin, de 2.500 Kelvin, de até 3.000 Kelvin. Para por aí. Ninguém precisa, numa casa, ter qualquer luz mais branca do que isso, né? Nem na cozinha, né? Hoje as cozinhas sofisticadas, com esse apelo de uma cozinha integrada, que hoje a visita vai na cozinha, né? Ficou um ambiente da casa, que ela fique, né, dentro dessa vibe de uma luz morna, como a gente falou no começo, dessa luz gostosa, que realmente te faz se sentir bem. Então essa é a primeira dica, e a dica mais importante. Aí cada um, e claro, tem a liberdade, né, de fazer o que for, mas manter uma temperatura de cor morna dentro do seu apartamento. Beleza. Regina Bruni, muito obrigado pela presença. É um prazer, uma honra ter aqui no nosso podcast. Camila, muito obrigado também pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, sempre um prazer aceitar os desafios que a GT nos propõe e sempre juntos vamos continuar. Vamos lá. Até a próxima. Valeu, pessoal.